Pública, gente. Vamos acompanhar aqui. Reconhecimento facial no Paraná impõe monitoramento de emoções em escolas. Essa questão da realidade da inteligência artificial, gente, a gente tem que ficar muito atento. Mecanismo que reconhece expressão de alunos, reproduz racismo e apresenta fragilidades, dizem pesquisadores. Se vocês puderem virar membros do canal, vocês ganham o nosso curso de jornalismo básico, gente. A empresa usa biometria facial e inteligência artificial para fiscalizar o comportamento dos alunos. O sistema foi implantado em 1,7 mil escolas do estado. Eu tive o prazer de escrever uma matéria com a Amanda, a minha única lá no Intercept. Vamos lá, gente. No ano passado, professores da rede de ensino pública do Paraná foram surpreendidos com o que eles chamaram de trambolho, um pedestal acoplado a uma televisão, computador, teclado, mouse, microfone e webcam. Receberam a orientação de que essa estrutura deveria ser posicionada em lugar privilegiado da sala de aula, ao lado do professor. O nome dado pela Secretaria de Educação do Estado é Educatron, mas além de trambolho, os professores também chamam de Deceptron, por conta das várias falhas e erros desse sistema. Oficialmente, o Educatron serve para passar conteúdos multimídia e fazer videochamadas com outros professores e palestrantes. Na prática, porém, ele também é usado para fazer o reconhecimento facial dos alunos, substituindo a tradicional chamada dos nomes dos alunos por ordem alfabética, meus queridos e minhas queridas. O reconhecimento facial foi implantado em 1,7 mil escolas do estado gradativamente desde o ano passado. Além do Educatron, os professores também usam os próprios celulares pessoais para tirar fotos da turma e enviar para o sistema identificar os rostos. 6,5 milhões investidos em 1.339 kits de Educatron. 1.338, desculpem. Mais do que apenas identificar os alunos presentes na sala, a ideia é que o sistema reconhecesse expressões faciais dos alunos como uma forma de medir como eles estão se comportando. Um projeto piloto foi implantado em uma escola cívico-militar do estado no início do ano. Os alunos foram monitorados durante o tempo do experimento, com a finalidade de gerar gráficos de atenção e dispersão, ou seja, medir a qualidade das aulas por meio das emoções demonstradas pelos estudantes. Os dados são de um relatório inédito obtido pela agência pública, feito por pesquisadores ligados à Universidade Federal do Paraná, a UFPR, e à Pontifícia Universidade Católica, a PUC-PR, sobre o reconhecimento facial das escolas do Paraná. Segundo a pesquisa, monitoramento de emoções foi realizado em 10 salas da Escola Cívico-Militar Hermelino de Leão, no bairro da Boa Vista, em Curitiba, meus queridos e minhas queridas. O relatório aponta fragilidades do sistema de vigilância, entre elas o armazenamento dos dados pessoais dos estudantes e professores, que, segundo os pesquisadores, fere a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Além disso, eles questionam a eficácia do modelo de monitoramento comportamental na prevenção de violência em sala de aula, além do racismo dos algoritmos. Um edital lançado pela Tecnologia da Informação e Computação do Paraná, Celepar, em parceria com a PUC-PR em 2021, selecionou startups para, entre outras áreas, fornecer uma solução de monitoramento comportamental dos alunos por meio de vídeo e voz, utilizando inteligência artificial para a coleta, processamento e classificação das emoções. A Celepar confirmou aos pesquisadores a realização dos testes a partir de biometria facial para monitoramento comportamental dos alunos com a câmera Educatron. Além das salas de aula, também houve um teste com imagens captadas de uma torre fora do colégio, utilizando o sistema Secure OS da empresa israelense Intelligent Security Systems, o ISS. Vocês estão vendo, né? Israel metido em tudo. O software faz parte de um projeto que implantou câmeras de segurança em torres de escola, utilizando inteligência artificial para medir comportamentos que possam representar riscos à integridade dos alunos e servidores, segundo o relatório. A Celepar informou aos pesquisadores que testes não foram eficazes por limitações de captação das câmeras. Não está claro, porém, se o governo irá persistir com esses testes. Os autores da pesquisa também citam que há diversos estudos, como da neurocientista Lisa Feldman Barrett, que mostram que uma pessoa não está necessariamente, não necessariamente terá expressões faciais,
de raiva ou de agressividade antes de cometer algum ato violento, por exemplo. Por outro lado, um aluno classificado pela inteligência artificial como violento poderá ter prejuízos na sua vida escolar e no mercado de trabalho se ele for classificado erroneamente como violento. Além disso, sistemas de reconhecimento facial tendem a interpretar expressões faciais de pessoas brancas e negras de modo distinto, atribuindo sentimentos negativos com maior frequência em pessoas negras, segundo esse relatório. Como os algoritmos são feitos e treinados por pessoas, elas tendem a reproduzir discriminações que já existem na sociedade. Um estudo de 2019 da Rede de Observatórios de Segurança, por exemplo, mostrou que 90,5% dos presos por reconhecimento facial no Brasil, eles eram negros. Outra questão é que, apesar da Celepar ter desenvolvido o sistema de biometria, a empresa privada Valide ganhou uma licitação para armazenar os dados biométricos de alunos ao custo de 4,5 milhões. Uma das especificações do edital era a necessidade de detecção de emoções. O Valide é uma das maiores empresas no país no ramo de documentação. Ela chegou a questionar durante a fase de licitação se seria mesmo necessário armazenar os dados de emoção, porque eles não seriam fundamentais para a identificação biométrica. E a resposta da Celepar é que era sim necessário, dado o interesse de futuras análises estatísticas. Após ganhar o processo licitatório, a Valide criou um banco de dados biométricos em forma de hashes, um representante alfanumérico criptografado das fotos dos alunos. As imagens foram tiradas por servidores das escolas que foram orientadas a coletar 3 fotos de cada estudante, uma de frente e uma de cada lado do perfil. De acordo com a Celepar, as imagens ficaram exclusivamente em sua posse, são armazenadas em seu servidor em uma nuvem não especificada. A transferência de dados para a Valide ocorre em fluxo contínuo, de modo que as imagens dos alunos não ficariam retidos pela empresa. Henrique Kramer, pesquisador que faz parte do estudo, lembra que no ano passado houve mais de 300 mil disparos de SMS com mensagens de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e contra o Supremo Tribunal Federal em plena campanha eleitoral, usando dados da Celepar. Naquela oportunidade ficou evidente que essas bases de dados da administração pública estadual não foram adequadamente protegidos e dados como números de celulares foram utilizados por uma empresa contratada pelo estado do Paraná de uma forma inadequada. Ao que sabemos, esse caso ainda está em investigação, mas a falta de proteção de dados pessoais foi flagrante. Pais de estudantes também se mostram preocupados. Eles não pediram minha autorização para tirar foto do meu filho. Para fazer reconhecimento significa armazenar a imagem dele em algum lugar que eu não sei onde é. Diz Cláudia Mendes Campos, mãe de um aluno do 7º ano fundamental, segundo do Colégio Estadual do Paraná. Meu filho reclama bastante que o sistema demora muito e não reconhece o rosto de alguns alunos, afirma, e os professores têm que fazer uma chamada em cada aula. Mesmo quando é geminada, então é muito tempo gasto. Era para economizar tempo, mas por outro lado é uma invasão e por outro, perda de tempo. Reconhecimento facial nas escolas brasileiras. O uso de reconhecimento facial em escolas está crescendo rapidamente no país. Um relatório de março deste ano do Grupo de Pesquisa sobre Direitos Humanos e Tecnologia, o Internet Lab, aponta para o uso do recurso em um estado, Tocantins, e 14 municípios. Deixa eu ver aqui os chats de vocês. Esses sistemas têm que ser banidos com estilingues. Tudo pode ser usado para o bem, está sendo usado para o mal, como tudo acontece, diz ele aqui. É isso aí, gente. Vamos para todo mundo ficar por dentro de tudo. Francisco Martins está dizendo que é contra. Iniciativa Inspiração, empresa israelense, chega a ser surreal de tão absurda. Exatamente, meus queridos. Paraná ainda não havia oficialmente lançado seu sistema, então de lá para cá, mais de 399 cidades foram adicionadas à lista. Há um movimento tão forte pelo uso dessa tecnologia que o nosso levantamento se desatualizou rápido, disse uma das coordenadoras do estudo, a Clarice Tavares. Os pesquisadores notaram que as justificativas para o uso de reconhecimento facial são bem parecidas. O argumento geral é de encurtar o tempo gasto com uma chamada de 5 minutos passaria a ser para 1, evitar a evasão escolar, já que o sistema pode mostrar quem está falando muito e, se for o caso, notificar o conselho tutelar
e aumentar a segurança dos alunos. O relatório questiona que, embora essas questões sejam legítimas, afinal, problemas históricos das escolas brasileiras, o reconhecimento facial pode não ser a melhor maneira de lidar com elas. Pode ter certeza que com o governo de São Paulo vai ter uma solução, entre aspas, para a educação. Essa tecnologia não é necessariamente capaz de resolver os problemas e ainda pode trazer novos problemas. Há risco sério de vazamento de dados sensíveis e falta de acurácia, diz Tavares. Ele cita que o sistema muitas vezes não é adaptado para pessoas com deficiências, por exemplo, cadeirantes ou crianças autistas que não olham para a câmera. E os erros de identificação de pessoas negras são muito comuns. Se uma criança está sendo identificada de forma errada, pode impactar com o corte do programa Bolsa Família, por exemplo, afirma a pesquisadora. A gente sabe muito pouco como as empresas de segurança e vigilância estão tratando esses dados. No caso de pessoas já marginalizadas, pretas, pobres, um tratamento irregular tem um peso muito negativo, tanto de autonomia dos dados, como na vida prática. Ou seja, essas pessoas podem levar desde faltas erradas até terem dados compartilhados com outros órgãos, como segurança pública, para identificar suspeitos. Além disso, o sistema costuma operar equipamentos velhos, desatualizados e com baixa capacidade. Professores do Paraná, por exemplo, relataram à agência pública que as câmeras têm resolução tão baixa que não conseguem captar os rostos dos alunos sentados atrás da segunda fileira, ou seja, só dos 10 alunos sentados na frente, eles são identificados. Se é da turma do fundão, você não foi identificado. Nunca funciona porque a câmera é ruim e as salas são mal iluminadas. Em muitas faltam lâmpadas, disse um docente em Curitiba que não quis ser identificado. Com erros frequentes, ele parou de usar o recurso e só faz a chamada manual. Diz que, por enquanto, isso ainda é possível, mas há uma cobrança da diretoria e da Secretaria de Educação para obrigar o uso de reconhecimento facial em todas as aulas. E o pior é que a dificuldade desse reconhecimento facial consegue reconhecer alunos negros. Ele continua. Só não virou um constrangimento porque nós ainda temos a opção de chamada manual. Essa daí é a resolução da Câmara, só para vocês verem como é que é. Aplicativos no lugar de livros. O processo de informatização da rede escolar paranaense foi iniciado pelo ex-secretário de Educação, Renato Feder, que agora está em São Paulo, inclusive. Pinguem superchat, gente. A gente já bateu as metas, mas quem puder ajudar é muito importante para a gente levar para frente essa matéria. Durante o primeiro mandato do governador Ratinho Júnior, ele assumiu a pasta do governo de São Paulo a convite do governador Tarcísio de Freitas. Ele chegou a ser cotado para o Ministério da Educação durante o governo de Jair Bolsonaro. Defensor dos meios digitais em sala de aula, Feder é um dos fundadores da Multilaser, gigante que vende equipamentos digitais e tem contratos milionários com o poder público. Só com o governo de São Paulo, a empresa tem contatos de 192 milhões com a venda de tablets e computadores, com a pasta que ele passou a comandar. E os contratos foram assinados antes da posse na secretaria, mas ele permanece como acionista da empresa por meio de uma offshore nos Estados Unidos. Nesse ano, Feder se envolveu numa polêmica ao decidir que São Paulo ia deixar o Programa Nacional do Livro Didático do governo federal e que alunos a partir do sexto usariam apenas material digital. Uma investigação aberta pelo Ministério Público e o peso da opinião pública, que criticou a medida, fizeram o governo voltar atrás. O substituto de Feder no governo paranaense é Rony Vieira, que era seu braço direito durante a gestão e deu continuidade à política de trazer equipamentos tecnológicos para informatizar a sala de aula. Hoje, os alunos têm que usar 20 aplicativos para acessar o conteúdo das matérias escolares e fazer lição de casa. Eles foram implantados de forma gradual desde o ano passado em disciplinas básicas, como português e matemática. Nas redes sociais, estudantes reclamam do excessivo número de plataformas. Um vídeo de TikTok com mais de 70 mil curtidas mostra uma fadinha se desesperando em frente a uma grande quantidade de nomes dos aplicativos. A Secretaria de Educação do Estado diz que, mesmo se o aluno não tiver internet em casa, todas as escolas têm acesso ao Wi-Fi, o que evitaria problemas, mas um relatório da APP Sindicato, Associação Ligada aos Professores do Estado, mostra que a internet nas escolas é ruim e que a falta de acesso em casa prejudica o processo de aprendizagem.
A pesquisa mostra que 93% dos professores paranaenses já usaram equipamentos tecnológicos enviados pela secretaria, mas 6 em cada 10 avaliam que o governo não está correto em priorizar o uso de plataformas digitais na sala de aula. Profissionais do ensino concordam que é importante que alunos se aprofundarem no universo da tecnologia, algo que é imprescindível no mundo deles hoje, mas argumentam que deveria haver melhor estrutura das escolas para comportar uma mudança tão drástica. Um dos principais pontos levantados pelos docentes é a falta de diálogo. Não teve conversa, nenhuma audiência pública. Começou o projeto piloto nas escolas cívico-militares e logo passou para todo o resto, sem explicar direito, sem uma atividade de formação, e enfiaram goela abaixo, afirma Margleise dos Santos, secretária executiva educacional do sindicato. Sobre o reconhecimento facial, segundo o levantamento, 84% dos professores consideram o sistema pior do que a chamada manual. É sempre a guerra com os alunos, eles odeiam porque nunca dá certo e demora muito tempo, disse uma professora de Pato Branco. O relatório dos pesquisadores da UFPR e da PUC do Paraná ainda aponta que o problema é bem mais complexo do que o corriqueiro dos erros no aplicativo, meus queridos e minhas queridas. Segundo o documento, há inconsistências preocupantes na maneira como as informações sigilosas, dados pessoais e a imagem pessoal de alunos menores de idade estão sendo coletados, armazenados, tratados e eventualmente descartados pelo governo do estado. Os pesquisadores apontam que não há indícios do governo do estado ter feito um estudo de impacto sobre a implantação da tecnologia e que a aplicação fere a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, em suas normativas sobre o tratamento dos dados de crianças e adolescentes. No Brasil, a LGPD estipula que o consentimento no uso de dados de crianças e adolescentes deveria ser dado por pelo menos um dos pais ou responsáveis legais. Mas no Paraná, os próprios professores ou diretores de escola aceitam a política de privacidade em nome dos alunos. Em uma orientação enviada aos professores em maio desse ano, a Secretaria de Educação diz que, em caso de negativa do uso da imagem, a administração pública pode tratar dados sem consentimento para implantação de políticas públicas e de segurança, e que o uso de dados biométricos já havia sido informado no ato da matrícula. A lei permite o uso dos dados sem consentimento apenas em casos em que o seu tratamento seja indispensável para uma política pública. As crianças e suas famílias precisam estar cientes de que dados biométricos faciais são dados sensíveis de tudo que está sendo feito e de que podem se negar a concessão desses dados. E até onde pesquisamos, isso não ocorreu, diz Carolina Israel, professora da UFPR e integrante do Núcleo de Coordenação da Rede de Pesquisa em Governança da Internet. A ferramenta EduTech não tem uma política de privacidade expressa em seu site e a fabricante, a Lura, diz claramente que os dados pessoais dos usuários podem ser compartilhados com empresas de publicidade e marketing. Se a política de privacidade da Alura, a Alura que muita gente faz propaganda dela, né? Se aplica a versão paranaense chamada EduTech, temos uma política pública de ensino que envolve a coleta de dados de estudantes para perfilização voltada à propaganda direcionada e à possibilidade de transferência de dados dos estudantes para solo internacional, afirma Israel. A agência pública procurou o governo do estado, mas não teve respostas até a publicação. Parabéns, Amanda, aí pela matéria, e muito importante aí para todo mundo ficar muito bem informado, meus queridos e minhas queridas. Faço um trabalho difícil,